Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Jesus Cristo ressuscitou ou reencarnou? Existe uma diferença grande entre esses dois termos, entre essas duas coisas. Não são a mesma coisa. Muito pelo contrário, são coisas totalmente diversas e que devem ser encaradas de forma diversa, segundo as Escrituras. Aliás, para as Escrituras, a reencarnação não existe. Existe somente a ressurreição e é um caso extremamente raro, é um milagre em si. E reencarnação não existe de forma nenhuma nas Escrituras. Bom, vamos começar pensando nisso para entender por que Jesus ressuscitou. Estamos hoje, dia 27 de março, domingo de Páscoa, segundo a sociedade tem no seu calendário. E nós vamos pensar que neste domingo de Páscoa nós comemoramos, em tese, a ressurreição de Cristo. Ou seja, estava morto, voltou a viver. Interessante isso, depois de 3 dias. E volta a viver com o corpo adulto. E não nascendo do ventre de uma mulher, como se fosse novamente renascido. Não, levanta-se a mesma pessoa. Ressurge a mesma pessoa, novamente com vida. Aquele que estava morto passa a ter vida. O mesmo corpo, a mesma pessoa. Quando você olha, por exemplo, na crucificação de Jesus, vê logo que ele foi sepultado. Obviamente, o que foi sepultado foi um corpo. E quando você continua lendo a história, você consegue perceber que foram embalsamar o corpo de Jesus. E quando foram embalsamar o corpo de Jesus, não encontraram o corpo de Jesus. Obviamente, não está se referindo a um bebê, está se referindo a um corpo morto. Mas quando elas encontram Jesus adulto no mesmo período de tempo, elas encontram Jesus com um corpo ressuscitado, ou seja, o mesmo corpo que ele tinha em vida, ele tem novamente ressuscitado, sendo que, como Jesus iria ser recebido na glória, ele subiria até os céus, o corpo dele era glorificado, não era um corpo mortal como o nosso geralmente é. E às vezes algumas pessoas até experimentaram a ressurreição, mas experimentaram uma ressurreição somente para este mundo. A ressurreição de Jesus foi completa, foi perfeita, porque foi para todos e por todos. Portanto, era uma ressurreição em corpo glorificado, a mesma ressurreição pela qual passaremos todos no dia do juízo final. Aí isso não invalida a ideia de ressurreição ou de reencarnação em relação à ideia quanto a Jesus, de pensar que Jesus reencarnou. Bom, então se você imagina que a reencarnação existe na Bíblia, você vai ter que tentar explicar o que acontece quando o apóstolo Paulo vai pregar no Areópago em Atenas. Eles chegam no Areópago e tem vários atenienses, vários gregos, pessoas assim, e essas pessoas estão ali para discutir determinadas coisas que fossem interessantes. Todo tipo de assunto era discutido no Areópago. E quando Paulo chega para discutir, ele começa a observar que eles tinham imagens de deuses. E um daqueles pedestais é para o Deus desconhecido. E o discurso de Paulo é o seguinte: o Deus que vocês não conhecem, eu estou trazendo para vocês. Esse Deus desconhecido que vocês adoram mesmo, sabem que ele existe, mas não o conhecem, eu estou trazendo exatamente esse Deus que vocês não conhecem, que é o Deus desconhecido de vocês. E eles começam a ouvir Paulo com interesse, até que Paulo fala lá pelo versículo 31 do capítulo 17 de Atos, ele diz que Deus ressuscitou Jesus. Aí quando ele diz que Deus ressuscitou Jesus, aqueles gregos que tinham a ideia da reencarnação, eles não aceitam a ressurreição, porque eles entenderam que a ressurreição não é a mesma coisa de reencarnação. Veja o que diz o versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos mais tarde. Tiveram alguns também que creram. Ou seja, zombaram de Paulo,
zombaram de Paulo, zombaram dele porque ele falou da ressurreição e da reencarnação, acharam que aquilo era coisa de maluco. Como é que pode haver ressurreição se ele só aceitava a reencarnação? Se Paulo falasse de reencarnação, eles aceitariam, porque aquilo era normal para a cultura deles. A ideia de reencarnação era normal àqueles gregos. Tanto que eles acreditavam que as pessoas iam para o inferno e do inferno sofriam um tipo de evolução, uma purgação, que chegariam a reencarnar de novo. Então aquilo não era incomum na cultura grega e na cultura romana. A reencarnação era normal para eles. Então eles não zombariam da reencarnação, mas eles zombaram da ressurreição, porque para eles, porque os deuses deles eram falsos, os deuses eram falsos, não poderiam ressuscitar ninguém. Então, não podendo ressuscitar ninguém, eles jamais tiveram notícia de uma ressurreição. Então, não acreditavam em ressurreição. Esta é uma prova de que quando Paulo fala para aquelas pessoas, está falando de uma coisa muito diferente de reencarnação. Logo, Jesus não reencarnou, Jesus ressuscitou. A Bíblia não ensina a reencarnação. A Bíblia ensina que você pode ser ressuscitado pela vontade de Deus. Mas isso é uma coisa muito rara. Não confundir a ressurreição milagre com a ressurreição médica, que é um termo médico que usa. Ressuscitou uma pessoa que estava em estado terminal, digamos assim, na última situação. Isso é totalmente diferente. Nós estamos falando de uma ressurreição miraculosa. Isso que a Bíblia trata. Que confundir ressurreição com reencarnação é desconhecimento das Escrituras. E precisamos conhecer as Escrituras, porque as pessoas erram por não conhecer as Escrituras e nem a palavra de Deus. Ora, se você estiver pensando como aqueles gregos que criam que as pessoas iam para o inferno, aliás, o inferno para eles, de onde as pessoas saíam para ressuscitar, era um lugar bonito, como se fosse um grande campo gramado, onde as pessoas de vestes brancas ficavam à beira de um rio, como você vê nas novelas. As novelas tentam mostrar um céu parecido com isso, mas aquilo ali é o inferno, um dos lugares do inferno grego. Então a novela está te mostrando o inferno, ela não está te mostrando o céu, tá? Então não acredite em certas coisas que você vê, até porque o céu ele é inconcebível para o ser humano. Nós não podemos conceber como é o céu. Portanto, eu quero convidar a você a crer em Jesus, a crer na palavra de Deus, acreditar que ele ressuscitou dos mortos e não reencarnou, e que você também não vai reencarnar. E como você não vai reencarnar, você precisa de Jesus, para que Jesus transforme a sua vida. Portanto, aceite a Jesus como seu Salvador e viva crendo nele, que você um dia ressuscitará no dia do juízo, e Jesus será o seu advogado perante Deus Pai, pagando todos os seus pecados pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário e dando a você assim a salvação em Cristo Jesus. Esta é a mensagem de Deus. Reencarnação na Bíblia não existe. Então, por isso, nós temos que estar almejando a ressurreição nossa em Cristo quando o último dia chegar, pois assim estaremos verdadeiramente seguros de ter uma vida maravilhosa com Cristo nos céus. Bom, esta foi a mensagem de hoje em marcoteles.com. Espero que você tenha gostado e que ela tenha falado ao seu coração e esclarecido dúvidas sobre o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Que Deus abençoe rica e abundantemente.